Para começar, o que são toxinas? As toxinas são substâncias venosas produzidas por determinados micro-organismos e essas contribuem para as propriedades patogênicas desses micróbios. Toxicidade é a qualidade que caracteriza o grau de virulência de uma toxina para um organismo vivo ou para uma parte específica desse organismo. As intoxicações são causadas pela presença de uma toxina e não pelo crescimento microbiano. As toxinas são solúveis e por isso podem se diluir em fluidos corporais e serem transportadas facilmente pelo sangue ou pela linfa, podendo causar efeitos muito graves e até fatais. Além disso, elas são capazes de inibir a síntese proteica, danificar o sistema nervoso central, destruir células e vasos sanguíneos. Existem dois tipos principais nos quais as toxinas são diferenciadas: as exotoxinas e as endotoxinas. Isso se dá com base na posição em que elas se encontram no micróbio. As exotoxinas são capazes de intoxicar o hospedeiro, deixando-o doente enquanto ainda se encontram vivas e liberando toxinas. Já as endotoxinas só são problema após a morte e lise dos micro-organismos que a possuem. Exotoxinas A e B. O que são? As exotoxinas são proteínas patogênicas produzidas no interior de determinadas bactérias, principalmente das bactérias gram-positivas, como parte de seu metabolismo e crescimento. São substâncias tóxicas para nós humanos que são secretadas durante a fase exponencial, também conhecida como log, que é a fase de crescimento, ou então são liberadas após a lise da célula. Além disso, são constituídas de duas partes polipeptídicas, a A e a B. Composição. Por serem substâncias proteicas, muitas delas são capazes de acelerar algumas reações bioquímicas. E por isso, elas podem ser muito perigosas, mesmo que em quantidades muito baixas, pois têm a capacidade de agir diversas vezes seguidas. Elas são solúveis em fluidos corporais e, por esse motivo, podem se diluir no sangue facilmente, sendo transportadas por todo o corpo e atingindo os lugares específicos aos quais foram designadas. Funções. Uma das funções das exotoxinas é agir em determinadas partes da célula do hospedeiro ou inibir certas funções metabólicas, como, por exemplo, a síntese proteica. Outra função é a de serem altamente específicas em relação aos seus efeitos teciduais, e também são específicas para determinada estrutura ou função celular particular em seu hospedeiro. Os principais tecidos afetados por elas são os neurônios e as células do trato gastrointestinal. Formação. Os genes responsáveis por codificar a maioria das exotoxinas são carreados em plasmídeos bacterianos ou fagos, que inserem esse material genético dentro da célula, ou seja, no citoplasma, e a partir daí as exotoxinas são codificadas pelo DNA que foi modificado e são secretadas para fora da célula bacteriana, diferentemente do que acontece com as endotoxinas. Quando secretadas, se deslocam para regiões afastadas através da corrente sanguínea, pois, como já dito, essas são solúveis em fluidos corporais. Mecanismo de ação das exotoxinas. Após a produção e secreção das exotoxinas por parte das bactérias, o componente B, que é responsável pela ligação, se liga a um receptor da célula hospedeira. Dessa maneira, a membrana plasmática dessa célula faz um movimento de invaginação, dobrando-se em direção ao interior da célula, fazendo com que a exotoxina penetre na célula por endocitose mediada por receptor. Em seguida, a exotoxina A e B, junto com o receptor, são envoltos por uma vesícula formada pela membrana plasmática. Os componentes A e B da exotoxina separam-se e assim o componente A altera as funções da célula hospedeira, inibindo a síntese proteica, enquanto o componente B é liberado da célula hospedeira e o receptor é aderido à membrana plasmática para que possa ser reutilizado. Tipos de exotoxinas. Os tipos de exotoxinas são classificados em toxinas A e B, toxinas que rompem membranas e superantígenos. As exotoxinas recebem essas denominações baseadas em diversas características. Uma delas é o tipo de célula a que elas aderem no hospedeiro. Por exemplo, as neurotoxinas atacam as células nervosas, já as leucotoxinas atacam os leucócitos. E outras exotoxinas recebem determinado nome com base na doença às quais estão associadas. Por exemplo, a toxina tetânica, que recebe esse nome pois causa o tétano. Existem ainda outras que são classificadas por causa das bactérias específicas que as produzem. Por exemplo, a toxina botulínica, produzida pelo Clostridium botulinum, causadora do botulismo, que é a doença que iremos contemplar. Botulismo.
É uma doença neuroparalítica não contagiosa, resultante de uma neurotoxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum, uma bactéria anaeróbica gram-positiva formadora de esporos que possui formato de bastão. Pode ser contraída pela ingestão de alimentos contaminados, principalmente enlatados, que permitem a germinação dos esporos do Clostridium botulinum, presentes no alimento e a multiplicação do micro-organismo, tendo como consequência a produção da toxina botulínica, que pode entrar no organismo por meio de machucados ou pelo intestino, causando manifestações neurológicas e ou gastrointestinais, podendo levar à morte por paralisia da musculatura respiratória. Os sintomas do botulismo variam de acordo com o tipo da infecção da doença. No botulismo alimentar, os sintomas gastrointestinais mais comuns são náuseas, vômitos, diarreia e dor abdominal, que podem anteceder ou coincidir com sintomas neurológicos. Os principais sintomas neurológicos são visão turva, queda da pálpebra, visão dupla, dificuldade de engolir e boca seca. Mecanismo de ação da toxina botulínica. Ela atua apenas inibindo a liberação da acetilcolina devido ao bloqueio dos receptores da membrana. Tem parte A, que é a cadeia leve e é tóxica, e cadeia pesada, que corresponde à parte B e ponte disulfídica, tendo ação tóxica quando for endocitada pela célula. E uma vez endocitada, a ponte disulfídica é quebrada e a cadeia pesada, que é apenas uma âncora para adentrar na membrana, transloca a toxina botulínica para dentro da membrana, que vai se ligar ao receptor de proteína pré-sináptica 25, que é um sinalizador, fazendo com que não haja uma sinalização entre a vesícula sináptica e a membrana, não ocorrendo a exocitose da acetilcolina. E aí não tem ligação de receptor, abertura de canal e contração do músculo.